Identificação e afinidade. O uso adequado dos termos, o uso adequado dos conceitos. Dentro da psicanálise a gente tem uma formulação assim. Nós temos conceito e experiência. Kant faz Immanuel Kant faz esse interjogo, Ele diz que um conceito sem experiência é vazio, mas uma experiência sem poder ser conceitualizada é cega. Depois a gente vai ver aí, até lá em Bion, que talvez a conceitualização da experiência não seja tão necessária assim. Que a gente pode sim viver a experiência sem nomeação, que possa ser enriquecedora. Quando a gente fala, quando a gente traz a palavra, esta palavra precisa estar adequada à experiência que quer ser transmitida. Porque senão a gente está guardando esse som, esse símbolo sonoro na nossa memória, o que vai ser em um momento de fragilidade, em um momento de insegurança, usado contra nós mesmos pelo nosso superego. Posso dar um exemplo muito claro para vocês. Quando a gente fala, por exemplo, de escolha, eu escolho. O que você está chamando de escolha? Quando eu falo, por exemplo, de aceitação, o que você está chamando de aceitação? Porque o teu superego vai te cobrar disso depois. Ele vai cobrar de você que você escolheu. Ele vai cobrar de você que você aceitou. Você próprio, dentro da sua instância crítica, chamada ideal de eu, vai te cobrar disso. Então, por isso, quanto mais adequado for o uso dos termos e das palavras, tanto menos argumento este superego terá. Isso dentro da prática clínica se torna então mais importante ainda, porque muitas vezes o próprio psicanalista está usando termos, dando para o paciente álibis superegóicos para a autocondenação futura. A gente usa o termo identificação indiscriminadamente. Eu me identifico com certa coisa. Eu busquei aquilo porque me identifiquei com aquilo. Então eu vou começar falando um pouquinho sobre identificação e depois a gente vai chegar na formulação da afinidade. Vou usar o termo identificação dentro das formulações psicanalíticas. Freud usou a palavra identificação como um elemento de psicanálise, como um termo que faz parte do sistema dedutivo teórico que nós chamamos de psicanálise. O que é identificação para o Freud? Identificação para o Freud é a forma mais primitiva de ligação entre duas pessoas. A forma mais primitiva que existe dentro da experiência emocional afetiva é a identificação. Lá no texto Psicologia das Massas e Análise do Ego, usando esse nome dentro da tradução tradicional da Imago, aquela coleção que a gente começou aí do Freud. Tem outras traduções hoje que talvez usem outro título, mas vou usar essa daí. Lá de 1921, ele vai falar da seguinte forma aqui, ipsis literis. A identificação é conhecida pela psicanálise como sendo a mais remota expressão de um laço emocional com outra pessoa. A identificação parece ser a única maneira que o bebê encontra para lidar com a sensação de que ele e a mãe não são a mesma pessoa. Quando ele começa a perceber que existe outro além dele, ele se liga a esse outro por uma ligação, por identificação. Então nós estamos falando aqui de uma experiência emocional afetiva primitiva. Quando a gente fala de experiências emocionais afetivas primitivas, é importante que a gente já pense que esta ordem de experiências precisa ser transitória para ser saudável. Precisa ter um prazo de validade. Então, a identificação é uma experiência saudável, ser transitória. Toda experiência de ligação, toda experiência de relacionamento que a gente inicie na nossa vida vai começar por um modelo de ligação por identificação, seja com pessoas ou com coisas. Quer um exemplo disso? Você vai comprar uma jaqueta nova porque vai estar chegando o inverno. E aí você chega na loja e está lá no manequim aquela jaqueta, você fala, nossa, aquela jaqueta é minha cara. Então nós estamos falando de identificação. Lá tem alguma coisa que parece ser minha. Quando você olha o manequim, parece que você se vê lá no manequim.
Popularmente a gente vai chamar esse modelo de apaixonamento. Quando você começa a namorar uma pessoa, é a mesma coisa. O que te atrai nessa pessoa não são características dela, são características suas que você projetou nela. Isso é uma ligação por identificação. O outro e o eu coincidem. Nós estamos falando aqui daquilo que a Hannah Segal, que é uma seguidora da Melanie Klein, chamava de equação simbólica. Aquilo que está no mundo externo se equaliza com o que está no mundo interno. O objeto externo e o representante interno são a mesma coisa, se confundem. Confusão. Na identificação, nós temos um clima de confusão. E se a gente buscar a semântica da palavra, confusão tem origem do latim, confundere, misturar, formada com, que é junto, né? Toda a palavra de origem do latim, que tem a com, é sempre junto, e fundere, que é derramar, fazer fluir. Quando o sujeito vive uma ligação por identificação, ele se mistura com o objeto. Quando esta ligação por identificação não evolui, não cresce, não se expande, não amadurece para ligações mais evoluídas, mais maduras, mais nobres, e o sujeito, por algum motivo, perde o objeto externo, é que ele vai cair num estado de melancolia, porque ele estava vivendo uma fusão com o outro. Ele e o outro eram uma coisa só, e o outro sumiu. E aí ele cai em melancolia, num estado de melancolia. Ele não consegue viver o processo do luto, mas cai num estado de melancolia. Então Freud vai dizer assim, no luto é o mundo que se torna pobre e vazio. Na melancolia é o eu que se torna pobre e vazio. É o ego. É como se faltasse um pedaço dele, não é? E aí ele vai falar assim, e aí o melancólico, uma forma do melancólico continuar vivendo é se tornando em alguma medida o objeto perdido. Ele adquire características do objeto que foi perdido. Ligação objetal é um próximo passo depois da ligação por identificação. Quando o sujeito tem ali uma configuração suficientemente boa, uma configuração saudável dos relacionamentos emocionais afetivos, ele consegue crescer para a ligação objetal. Ele consegue desenvolver a ligação objetal. O que é ligação objetal? É quando o outro é efetivamente reconhecido como outro e não como um pedaço das minhas expectativas. Para que o sujeito possa viver o processo do luto, ele precisa ter desenvolvido esta transformação de modelo de vínculo, de ligação por identificação para a ligação objetal. O outro é um objeto, não é um pedaço de mim. Freud, lá no 1914, sobre o narcisismo, uma introdução, lá ele vai dizer assim, que o sujeito vai viver, no princípio da vida, aquilo que ele chamou de autoerotismo. O que é autoerotismo? O autoerotismo é uma etapa da vida em que o sujeito se autossatisfaz. Então ele vai dizer assim, a energia psíquica é chamada de libido. Libido é uma necessidade sexual. Uma necessidade sexual não dentro da perspectiva banal da palavra, mas de um estímulo prazeroso. Esta necessidade libidinal, no princípio da vida, é satisfeita pelo próprio sujeito. É autoerótica. Por mais que seja pelo toque da mãe. Ele não é capaz, ele não tem acuidade sensorial e nem emocional para perceber que aquela que está tocando nele é uma outra pessoa. Então, ele vive um autoerotismo. Só que conforme vai desenvolvendo esta acuidade sensorial e emocional, ele começa a perceber que existe outro além dele. E é essa percepção que existe outro além dele vai forçar o sujeito a viver uma outra etapa. Então ele se desloca do autoerotismo para aquilo que o Freud chamou de narcisismo primário. Então o narcisismo primário é quando ele começa a perceber que existe outro além dele, mas com a condição de que esse outro vive para ele. Por isso é narcisismo. Então ele olha no outro e vê ele. E é aí que está a ligação por identificação. A ligação por identificação está dentro desta perspectiva do narcisismo. No princípio da vida,
Narcisismo primário. Depois da vida adulta, narcisismo secundário, porque houve uma falha na satisfação suficiente ali, no princípio da vida, e o sujeito fixou-se naquele modelo, e na vida adulta ele ainda se mantém ligando-se às pessoas não como outro, mas como uma extensão da sua própria expectativa. Ligação por identificação. Na ligação por identificação existe uma confusão, existe uma identificação, esta identificação promove uma confusão com o outro, como se fosse uma extensão da fusão que existia na ligação umbilical. É como se fosse uma extensão disso. Não pôde haver ali aquela ruptura. Ruptura é uma palavra inadequada. Aquela transformação. Usar a palavra ruptura é simplesmente uma expressão que facilita, mas que na realidade, na vida emocional afetiva, não existe ruptura. Não existe romper. Existe transformação. Você não rompe nunca mais com ninguém. Esta transformação é uma adequação para aquilo que é possível viver enquanto vínculo com o outro. O sujeito era casado, ele se separou da mulher, eles romperam o relacionamento. Não, eles não romperam. Eles transformaram aquela relação para o que poderia ser, para o possível, para aquilo que poderia ser possível entre os dois. A primeira fase do desenvolvimento libidinal para o Freud é a fase oral. Então, o Freud vai chamar fase oral canibal, porque o bebê ele quer incorporar o outro nesta fase. A insegurança de se sentir desligado do outro faz com que ele tente incorporar o outro, devorar o outro. Melanie Klein, depois de Freud, pegou dois conceitos do Freud, que é o conceito de ligação por identificação, e um outro conceito que o Freud também propôs, que é o conceito de projeção. Ela junta esses dois conceitos e propõe a identificação projetiva. O que é o mecanismo de projeção? O mecanismo de defesa de projeção para o Freud é quando o sujeito tenta encontrar no mundo externo o responsável por um desconforto que é dele. Isso é projeção. Ele sente um desconforto e não consegue se responsabilizar por isso, conter isso, usando aí a expressão bioniana, então ele busca no mundo externo quem é que causou esse desconforto. Isso é projeção. E aí a Melanie Klein pegou ligação por identificação e mecanismo de defesa de projeção e criou a ideia de identificação por projeção, identificação projetiva. O que é a identificação projetiva para Melanie Klein? É a união desses dois. Então o sujeito sente um desconforto, ele projeta isso no outro e começa a lidar com o outro, não como o outro é realmente, mas como aquilo que ele projetou no outro. A Melanie Klein chamou isso daí de um mecanismo defensivo evacuatório. Ela criou esse termo como uma tentativa de mostrar que a criança evacuava desta forma. Ela cindia partes do eu e projetava dentro do outro como uma tentativa de se livrar disso. Aí o Bion vai falar, olha, penso que não é bem assim. Na realidade, esta é a única forma que o bebê tem para se comunicar com a mãe. É a forma mais primitiva do bebê comunicar com a mãe, é a identificação projetiva. É claro que aí ele vai criar, ele vai separar duas formas de identificação projetiva, tendo como base os níveis. Se é um nível saudável, é uma tentativa de comunicação que a mãe vai acolher, trabalhar e devolver. Mas pode ser excessiva, violenta. E aí sim é uma forma de evacuação e que não tem como a mãe trabalhar isso. Na clínica a gente vê isso. O paciente traz um material, te entrega, você pega esse material, trabalha e devolve para ele e faz sentido para ele. Mas existem momentos na clínica que o paciente vem, projeta as coisas em você e não tem o que você diga em relação àquilo que não vai fazer sentido para ele, porque ele não aceita de volta, que é uma identificação projetiva excessiva, violenta, agressiva, evacuatória, alucinada. Se o analista não estiver muito bem integrado e confiando em si mesmo, ele começa a ficar enfesado, porque o paciente está evacuando nele. E dali a pouco, este analista começa a questionar a sua prática. Onde eu estou falhando? Tudo que eu falo para essa pessoa não funciona. Será que eu não estou sendo acolhedor?
Como estancar esta evacuação desatada? Não tem jeito. Você não tem o que fazer. Não existe técnica para estancar evacuações. Eu não acredito. Ele vai precisar fazer aquilo, ele vai precisar vomitar, porque aquilo ali, o Bion vai falar, o paciente está sofrendo de indigestão mental. Ele não conseguiu digerir aquele material que ele viveu e está vomitando aquilo. E se o analista não estiver bem integradinho, ele pode interpretar isso como ataque. Não, não é um ataque, é uma evacuação. Evacuação não é ataque. E é muito característico quando o paciente está evacuando alucinadamente, até o olhar dele é vago. Ele nem presta atenção no analista. O que fazer? Nada. Vai ter que vomitar e depois que ele vomitar, a gente retoma o trabalho psicanalítico. Importante é sinalizar o limite. Mostrar que ele está evacuando. Você está evacuando, você está percebendo que tudo que você diz, nada que eu te devolva pode fazer sentido? Esta minha fala, esta minha interpretação é tentando fazer alguma coisa pelo paciente? Não, por você. Você precisa estar ciente daquilo. Todas essas formulações, é muito importante que a gente possa percebê-las como cotas. E essas cotas a predisposição do paciente tem uma porcentagem muito maior do sucesso da psicoterapia do que a capacidade do analista. Precisa ser humilde para dizer isso enquanto analista. Porque uma fala, muitas vezes até não intencional, pode ser interpretada por um paciente que está predisposto a ser ajudado de uma maneira tão importante que ele consegue efetuar transformações com aquilo, mesmo que não seja com uma intenção daquela magnitude do analista. Então precisa haver essa predisposição. O paciente precisa estar aberto. Este material que o paciente está trazendo, então o Bion vai dizer assim, ó, quando a identificação projetiva é saudável, ele vai usar a palavra normal, mas essa palavra me soa tão inadequada. Quando a identificação projetiva está num nível saudável, o analista vai receber aquilo, vai transformar aquilo e devolver para que o analisando, o paciente, possa receber aquilo e integrar para que isso possa fazer sentido. Ele vai chamar isso de função alfa. O analista vai fazer isso daí como uma tentativa de ajudar a digestão mental do paciente que não está conseguindo. Bion vai chamar isso de reverie. Reverie vem lá do francês, que é sonhar, devaneio. Então o que o analista vai fazer é tentar sonhar o sonho do paciente que não está conseguindo sonhar os seus próprios sonhos, porque ele está intoxicado, mas aquele sonho ainda está ali. E ele chega, relata o sonho completamente desconexo, e o analista pega aquele sonho, sonha aquele sonho e devolve para o paciente. Por que o paciente não consegue sonhar? Porque o superego dele não deixa. Porque o deveria ser dele proíbe ele de sonhar. Quando ele está em análise, esta autoridade do deveria ser rebaixa drasticamente e ele passa a estar livre, desobstruído para sonhar. O Bion chamou isso de função alfa. Reverie é um fator da função alfa. Miguel de Cervantes lá no Don Quixote, né? Que depois o Raulzito vai transformar em... como é que chama? Prelúdio. Sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Sonho que se sonha junto é realidade. Quando a ligação por identificação começa a se estender para além do transitório, começa a haver confusão. Então, se o sujeito se ligou ao outro por identificação e se mantém fixado neste modelo de vínculo, começa a haver ali disputa, competição, inveja, rivalidade. Por quê? Porque eu e o outro somos a mesma pessoa. E quem manda aqui? É como se dois corpos fossem comandados por uma alma só, controlados por uma alma só. Mas a alma de quem? Quem é que manda aqui? Diferente da afinidade. Na identificação, não se respeita o limite. É fusionado. Não tem limite. O um e o outro é uma coisa só. Eu não sei onde é que termina o eu, onde começa o outro.
Limite é aquilo que faz com que uma coisa possa conviver junto da outra sem anular. O limite é aquilo que faz com que eu e você possamos viver juntos sem que eu anule a sua existência. Este é o limite. O Bill usa a palavra cesura, que é aquilo que divide, mas é aquilo que também mantém unido. A afinidade é caracterizada justamente pelo respeito para com o limite. A palavra afinidade vem do latim, do affinis, quer dizer vizinho. Finis quer dizer fronteira, limite. Afinidade quer dizer limite, respeitar o limite. Afinidade inclui limite, identificação não. Quando os dois são iguais, ninguém acrescenta nada. Numa relação de dois iguais, nada cresce. Tudo que a gente está falando dentro da psicanálise, a gente está incluindo a questão das cotas, de um pouco de cada coisa. Gosto de sempre resgatar lá o Terêncio Afro, né, o filósofo medieval, que vai dizer assim: nada que é do humano me é alheio. Então eu tenho tudo dentro de mim. Agora preciso ver a cota, o tamanho da cota. Se o tamanho da cota da ligação por identificação for maior do que o tamanho da cota da ligação por afinidade, este vínculo é nocivo, é tóxico. Porque um vai tentar controlar o outro, um vai tentar dominar o outro dentro da ligação por identificação. E ninguém cresce. Por muito tempo fui músico e por muito tempo afinei os meus instrumentos. Meu instrumento principal era a guitarra, então eu afinava, né? Na minha época sequer tinha afinador, era no ouvido mesmo, era no diapasão. Você sabe o que é diapasão? Diapasão é um instrumentinho em V, assim, que você bate, ele soa a nota, você põe aqui, ó, e ouve aquela nota. Normalmente é a nota Lá, e você afina a corda da tua guitarra, do teu violão, a corda Lá, e a partir daquela corda você afina as outras cordas. Cada corda do seu instrumento vai soar uma nota diferente, mas em concordância com as outras. Então esta afinação precisa estar em concórdia com as outras, precisa ter afinidade com as outras. É necessário que haja a diferença entre as cordas. Uma corda é diferente da outra. Então quando afino as cordas, precisa haver diferenças. Cada corda soa uma nota diferente, mas tem a harmonia com a outra, que é a igualdade, que é a concordância com o tom que foi pré-estabelecido pelo diapasão. Então temos afinidade. Uma corda deve ter afinidade com a outra e não identificação, porque senão todas as cordas vão ser a mesma nota. Se a gente for buscar lá as formulações religiosas, a gente tem uma bela ilustração lá no Evangelho segundo Mateus. Assim, segundo Mateus, o que Jesus diz? Amará o Senhor teu Deus de todo o coração e alma e de todo o teu entendimento. E qual que é a segunda dica de Jesus ali? Ama o outro como a ti mesmo. Vamos usar a ideia da concórdia. O que é concórdia? O que é concordância? Né? Olha lá, vamos pegar a semântica da palavra ali, ó, do latim, concordare, estar em harmonia, junção de ad, que significa para, mais cor, que quer dizer coração, e estar junto de coração. Concordar é estar junto de coração, logo amar. Vamos juntar as duas alegorias, a do instrumento e da formulação religiosa. Vamos usar a ideia de Deus enquanto a vibração do diapasão, que todas as cordas estão de acordo e uma corda está em acordo com a outra. Um ama o outro assim como amam a Deus. Isto é afinidade, não é identificação. Porque se fosse identificação, cada um ia acreditar que é Deus. Dentro da clínica, eu preciso respeitar isso também. Dentro de uma relação por identificação, por melhor que seja a intenção, nada que é feito é próspero, a não ser que essa relação por identificação seja transitória. Agora, tudo que é realizado dentro de uma relação por afinidade é profícuo, é ungido, cresce, prospera. Se existe afinidade na relação, tudo que é realizado ali cresce, expande.
A concórdia desobstrui o fluxo. Nada pior do que, por exemplo, dentro de um estudo, de um grupo de estudo, quando acontece uma identificação, quando alguém do grupo se identifica com aquilo que está sendo falado. Naquele momento começa a haver as discordâncias. Ah, eu não concordo. Na realidade, não é que você não concorda, é que você se identificou com esse conteúdo que foi colocado. E isso gerou em você um desconforto, e aí a sua defesa é não concordar. Ou seja, você não está junto de coração. Não tem a ver com quem está com a razão. Na afinidade, se mantém a identidade das partes. Cada um mantém as suas características. Na identificação, não. Na identificação, uma parte precisa abrir mão das suas características. Se anular? Se anula pelo outro. A ausência de limite faz com que um anule, a presença de um anule a presença do outro. Na afinidade, não. As duas partes mantêm suas características e colabora com o outro. O que uma parte tem e a outra não tem. Uma parte contribui com o outro, colabora com o outro, enriquece o outro. Não existe espaço para rivalidade no vínculo por afinidade, já que as diferenças evidentes nas partes se complementam no modelo de casamento. O casamento só acontece por afinidade, não por identificação. E quando há o casamento por afinidade, na concórdia, automaticamente se gera o novo. O novo acontece, o fluxo se desobstrui, a vida se propaga através do vínculo de afinidade. E aí o que acontece? O sujeito que vive inserido num ambiente, e quando eu falo de ambiente, eu estou falando do ambiente emocional, que não tem afinidade, ou é pobre de afinidade, ele investe todas as energias dele para o falso eu, para dissimular, para fingir que está tudo bem. E isso vai adoecendo, isso vai empobrecendo o verdadeiro eu, isso vai empobrecendo o sujeito de ser sincero consigo mesmo. Faz sentido, gente? Porque toda energia vai para se defender daquela hostilidade emocional afetiva silenciosa. Como é que você pode reclamar desse lugar? Ali tá tudo certinho, tudo organizadinho, limpinho. A energia que o sujeito podia estar investindo em realizações, em vínculos afetivos, vai sendo esvaída, vai se deteriorando, comprometendo inclusive os vínculos saudáveis que ele possa ter. Quando o sujeito insiste em atender um paciente que ele não tem afinidade, eu não preciso de mais, ele se intoxica o suficiente para comprometer toda a sua prática clínica com os outros pacientes e sua vida pessoal. Um atendimento, eu estou atendendo o fulano aqui que eu não tenho afinidade, e eu estou insistindo ali, e a coisa não anda, e eu começo a me questionar, e a identificação vai se proliferando, e as evacuações alucinatórias vão sendo frequentes, e eu vou me enfesando. Aí aquele paciente vai embora, chega o Roberto, e eu estou enfesado, e eu vou atender o Roberto enfesado, eu vou atender a Elizabeth enfesado. Como é que eu vou fazer? Como é que vai ser esse meu atendimento? Mas eu insisti, não é? Ou não? É isso aí. Gente, ó, acho que é isso. Se vocês quiserem crescer mais